curta-metragem sobre o qual eu vou falar é o Brothers, dirigido pelo André Matias e com a produção aí do Aldo Nuzzio. Aldo Nuzzio esse que também participa aqui do filme, interpretando um dos protagonistas. Eu vou fazer o resumo do filme, o resumo do curta-metragem, só que ao mesmo tempo eu vou também ali inserindo alguns comentários para dar uma certa substância no resumo, para não ficar só aquele resumo técnico, aquela coisa bem estéril. O filme começa com o JJ, aqui interpretado pelo Danúbio, chegando ali na cidade de São Luís. Ele está tentando pegar um táxi quando ele acaba sofrendo ali, ele acaba sendo furtado, né? Ele é roubado, ele tem a carteira dele roubada por um batedor de carteira. Ele corre atrás desse batedor de carteira e em algum momento ele consegue chegar nele, ele consegue capturar o batedor de carteira, e aí a gente tem o primeiro plot twist da história, que é o fato de que, na verdade, o JJ e o batedor de carteira já se conheciam. E essa informação de que eles já se conheciam, ela é muito importante aqui para a narrativa da história, já que ela vai ser, a gente precisa dela, porque é essa informação que vai setar todo o cenário, toda a dinâmica entre os dois, e a gente vai precisar dela para entender todo o contexto lá no final. É curioso aqui como o Matias, a partir dessa primeira cena do encontro entre esses dois personagens, ele nos engana, ele engana o espectador, fazendo com que a gente acredite que, na verdade, a dinâmica desse relacionamento entre eles dois trata-se de uma outra coisa. Então ele faz aqui um truque de ilusionismo. Ele faz você olhar para um lado para que você se distraia, quando na verdade ele está construindo uma outra história. Esses dois personagens vão para um bar, o JJ, que foi o roubado, e aquele que o roubou, o Caio, interpretado aqui pelo Juan Paiva. Eles começam a conversar ali no bar sobre as suas vidas pregressas e sobre como eles chegaram na posição atual em que estão. E aqui a gente tem um exercício narrativo muito bem elaborado por parte do Matias, porque o que acontece é que, embora o curta seja de diálogo, né, o curta inteiro de diálogo, esse diálogo em nenhum momento ele é expositivo. E como que isso é possível, né? Acontece que os argumentos são muito bem escritos, são muito bem elaborados, de forma que nada do que acontece de fato é colocado de uma forma mecânica. As informações que o espectador tem, né, sobre aqueles personagens são informações que surgem naturalmente a partir do diálogo entre eles. Ou seja, quando o Caio pergunta pro JJ o que ele estava fazendo, né, nos Estados Unidos, e aí ele responde que ele estava trabalhando no exército americano, né? Então ele diz que ele, inclusive, em um primeiro momento, ele diz que está se dando muito bem lá, e isso é orgânico porque é de fato a conversa entre dois amigos, né, entre dois brothers que já não se viam há muito tempo, no caso aqui 8 anos. E a gente, a partir desse diálogo, vai entendendo as razões, as motivações, os percalços no caminho que levaram esses dois personagens que antes tinham muito em comum a seguir caminhos tão diferentes. O diálogo entre os personagens é muito natural e ele vai numa crescente muito orgânica. O Matias, ele constrói um diálogo cadenciado, ou seja, as informações elas vão sendo liberadas para você de acordo com a forma como essa dinâmica entre os personagens vai sendo estabelecida, né? Vai se restabelecendo. Os personagens vão ficando cada vez mais à vontade um com o outro e, portanto, eles vão falando cada vez mais sobre coisas pessoais. O Matias, ele convida o espectador para sentar numa daquelas cadeiras de bar e ouvir aquela conversa. Então, o espectador, ele é também um sujeito naquela cena. O filme, ele é intimista, e isso é até meio redundante de dizer, afinal de contas é um curta-metragem, né? Então ele vai aproveitar o pouco tempo que tem para trabalhar as questões ali dos personagens, para trabalhar as suas relações. A partir daí a gente tem esses personagens visitando ali um lugar que era muito comum para eles, e a gente vai se aproximando do fim a partir de diálogos que vão entregar pra gente um pouco mais de informação sobre quem são esses personagens. E é aqui que o filme se estabelece, é aqui que o filme diz o que ele está pretendendo de fato. O JJ, ele é um sujeito otimista, um sujeito que ele enxerga a realidade por um ponto de vista muito mais fantástico. Enquanto, por outro lado, o Caio é um sujeito mais realista, mais mundano no sentido literal da palavra. Por que no sentido literal? Porque o filme ele não se propõe a fazer um juízo de valor moral dos personagens. O que está aqui em questão não é esse juízo de valor. O filme ele pretende discutir essas questões dos personagens e, a partir dessa dinâmica entre os dois, elaborar certos conflitos, certas contradições que são inerentes à nossa vida, sobretudo das relações sociais. Então, se por um lado o JJ é esse sujeito que acredita na liberdade, que acredita que é possível mudar, que acredita que é preciso correr atrás, o Caio é um sujeito que, por ter a sua realidade impactada já desde cedo com vários eventos negativos, é condicionado a pensar que não há o que fazer e não tem como mudar. Se o Matias, lá no começo, havia dito pra gente que a relação desses personagens
era algo fraternal, é que ele nos revela que, na verdade, esses personagens são irmãos de fato, irmãos biológicos, e não apenas irmãos no campo das considerações. E uma vez que a gente entende que esses personagens são irmãos, tudo começa a fazer muito mais sentido. São personagens que vieram de uma mesma origem, mas que tiveram destinos completamente diferentes. E o conflito entre eles, as contradições entre eles, vão revelar pra gente que nada é tão simples, que na verdade a realidade ela não é dualista, ela é muito mais complexa. Em um determinado momento, o JJ fala que tá tudo bem com ele, embora fique ali no subtexto entendido que não tá. Da mesma forma que nem tudo tá ruim para o Caio, embora ele esteja enfrentando uma série de problemas. O reencontro entre esses irmãos, amigos, vai revelar pra gente que, na verdade, não há decisão certa ou errada, porque muitas dessas decisões dependem de vários elementos que é impossível computar. A gente não tem controle sobre nada do que acontece na vida. Assim como o JJ resolveu partir, assim como o Caio resolveu ficar, ambos estão em situações desconfortáveis. Todo mundo tem suas questões, independente de onde vá. Não adiantou o JJ fugir, porque ele levou consigo todas as suas questões mal resolvidas, todos os seus anseios, todas as suas frustrações, assim como o fato de que o Caio ter ficado, os problemas que aconteceram apenas seriam substituídos por outros, e ele parece entender isso. Então o que a gente tem a partir desse reencontro é um ponto de convergência entre os dois irmãos, entre os dois personagens. Eles se entendem, eles brigam, eles fazem as pazes e eles entendem que a realidade não é dualista, ela é complexa e é cheia de contradições. O filme de Matias ele debate liberdade, ele debate decisões, debate escolhas, uma série de conceitos que estão diretamente ligados às nossas capacidades de produzir sentido na vida. No final, o que a gente tem são dois irmãos que estavam perdidos, mas que a partir do momento que eles se reencontram, eles têm a oportunidade de um recomeço, de ressignificar o passado e projetar um novo futuro.